Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus com vocês e espero, não é? E espero que acrescente algo, né, ao teu coração. Antes disso, vamos orar ao Senhor, querido Deus, eterno e glorioso Pai. Eis aqui a tua palavra e usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, da maneira que aprove ao Senhor me usar. E que os meus irmãos possam estar com o coração preparado a ouvir, como aquele solo aonde cai aquela semente, e a semente cresce, germina e dá frutos. Por isso, cuida de cada um de nós nesta manhã. Muito obrigado por mais um dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu preciso fazer um resumo bem rápido aqui. Nós começamos com a classe chamada Estratégias de Enfrentamento. Para que estratégia de enfrentamento? Você vai saber por quê. Bom, enfim, começamos a falar, obviamente, de uma forma mais rápida e com poucos detalhes, não é? Mais o beabá mesmo, e da guerra da nossa concupiscência carnal contra o Espírito do Deus vivo, Espírito Santo. E só ali a gente já vê que o negócio não é brincadeira, não é? Até mesmo porque a finalização de Gálatas capítulo 5, que é onde está esse texto, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as obras da carne, há uma frase muito séria no final, e que ele diz: quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não existe mentirinha e mentirão. Não existe pecadinho e pecadão. O meu pecado não é maior que o seu não é menor que o meu. Todos nós pecamos. Por isso precisamos vigiar. É por isso que a palavra de Deus diz: orai e vigiai. Porque não sabeis a hora e nem o momento em que Jesus virá para buscar a sua igreja. Uma vez dito isso, é para que você entenda que o tema estratégias de enfrentamento, ele tem esse significado. E esse significado, ele é muito oportuno para os nossos dias de hoje. Muito oportuno. Eu tenho recebido testemunhos de irmãos que têm confirmado que realmente tem acontecido algumas coisas desse tipo. E nós vamos ver muito mais coisas acontecer pela frente. Eu não sou pessimista. Eu não quero trazer uma palavra aqui para você mentirosa, porque se o propósito é que eu pregue e que eu fale a sã doutrina, é a sã doutrina que eu vou pregar. O que é uma pessoa sã? É uma pessoa que está falando as coisas com sentido. O que é uma pessoa bêbada? O bêbado fala alguma coisa com sentido? Não, fala tudo distorcido.
Não. Estou falando da sã doutrina, da doutrina bíblica. A doutrina bíblica é a doutrina absoluta. E é por isso que eu venho batendo sempre nessa tecla. Consulte a doutrina absoluta. Consulte a doutrina bíblica. Examinai as Escrituras. Pensai nas coisas do alto. Amar, perdoar o nosso inimigo é doutrina bíblica. E mais do que isso, é seguir os mandamentos de Deus, para que eu e você podemos estar com Ele na eternidade. Portanto, estratégias de enfrentamento, saiba que é muito importante. Você vai se deparar o tempo todo com alguma situação, ou com alguém falando alguma borracha aí, e aí você vai ter que engolir, porque você não conhece a verdade. É por isso que eu estou incitando vocês, né? Eu insisto para vocês estudarem, entenderem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem as suas complexidades, ela ao mesmo tempo que ela é muito didática em algumas coisas, ela também tem a sua complexidade, não é? Aonde nós que estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos, por exemplo, né, falar de alguns assuntos e desenrolar esses assuntos, né? Não é simplesmente fazer igual eu fazia. Eu fazia assim, ó. Eu pegava a Bíblia e fazia assim, ó. Calai-vos perante mim. Ó, sem brincadeira, irmãos. Eu abri aqui, ó. Deus suscita o rei. Calai-vos perante mim. Começa assim. Ah, não, essa daqui não. Vamos ver outra, Senhor. Deixa eu ver. Ah, bom e reto ao Senhor. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui acho que dá para ler. Não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não quer também você decorando o Salmo 119 inteirinho. Deus, ele quer que nós sejamos a igreja com pernas. A igreja que prega a sã doutrina. Não esses vagabundos que tá pregando, enrolando um monte de gente aí. Porque ele pega o texto fora do contexto. E como eu já disse aqui, para virar o quê? Pretexto. Pretexto para quê? Para me enganar e para te enganar. Por isso, a palavra de Deus, ela é uma bênção nós ouvirmos uma boa palavra. Sim ou não? Sim. É uma bênção nós estarmos frequentando um lugar onde nós temos uma estrutura de escola, de discípulos. Porque é muito mais importante do que uma sala cheia de gente não entendendo nada, é melhor você ter 3 pessoas dentro de uma sala entendendo o que você está falando. Entendendo o discipulado. Escola de discípulos. Já diz o nome já diz. É você receber um discipulado.
acerca de um determinado assunto ou acerca de um livro, seja ele histórico, de você ouvir uma palavra, de uma parábola, de você estudar Romanos como vocês estão estudando, Gênesis, Josué. São livros de profetas inspirados por Deus. É a palavra de Deus. Tem gente que gosta de separar o Velho Testamento e só ler o Novo Testamento. Vai ler lá o que está escrito em Isaías, capítulo 9. 700 anos antes de Cristo. Toda vez eu falo isso. Não é que eu só sei falar isso. Eu falo isso que é para que você comprove, que você veja. E para te provocar também. Mas eu não estou te provocando a fazer besteira nenhuma, não. Não. Eu estou te provocando a estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode apenas ser lida. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada. Eu preciso compreender o que aquele texto está querendo dizer, para que ele se torne de uma maneira completa, são no meu entendimento. A palavra é o livro mais completo que tem. É a palavra de Deus. Ninguém consegue, por mais que tente, refutar uma vírgula da palavra de Deus. Algumas pessoas tentaram aí querer transformar, escrever mais alguma coisa aí no Novo Testamento, mas não precisa escrever. Mas a argumentação era porque havia divergências entre os evangelhos. Porque eram os evangelhos sinóticos, principalmente. Sinóticos, no grego, significa com a mesma ótica. Sinótico, mesma ótica. Só que Marcos foi lá e explicou do jeito dele. O carro bateu no poste. Mateus foi lá e falou assim, olha, o carro bateu no poste, que o poste está lá desde a época de Moisés. Já Lucas, né, que não andou com Jesus, mas andou com Paulo, que era um erudito, que era uma pessoa que conhecia como ninguém, tanto a lei judaica como a própria palavra de Deus. Lucas, talvez ele já falaria, olha, o carro bateu no poste, quebrou 2 fios, a CPFL arrumou e durou 1h30 para tudo isso ser feito. Mudou alguma coisa? Mudou que ali houve um acidente? Mudou o vocabulário, mas não mudou o conteúdo. Tem muito neguinho aí querendo falar bonito e é só falácia. Os coaching evangélicos. E aí nós ouvimos coisas que não convém nem falar. Só que só fala prosperidade, que só projeta, né,
a vida feliz de um ser humano, sendo que a palavra de Jesus é: tome a tua cruz e siga-me. E o caminho que Jesus percorria é um caminho difícil, a porta é estreita. Esta é a sã doutrina que está escrito na Bíblia. Não é mamão com açúcar. Não é o que você está pensando, não. Esta não é a sã doutrina. A sã doutrina é aquela que te confronta a ser melhor hoje do que você foi ontem. Portanto, se você conseguiu fazer alguma coisa de bom ontem, hoje você tenta fazer algo melhor. Você vai ver o quão prazeroso é praticar a sã doutrina. E, no entanto, nós insistimos em viver escravizados pela concupiscência da carne, ou ouvindo alguns caras por aí. Não é isso? E hoje eu queria falar com vocês a respeito, eu venho falando aqui sobre sã doutrina, mas eu gostaria de falar aqui sobre uns elementos, né, que você com toda certeza já ouviu falar, né, e eu acho oportuno que você compreenda, né, o que significa, ok? Todo texto da palavra de Deus tem um contexto. E esse contexto ele pode ter uma outra explicação também, que é o que os mercenários estão fazendo. Só que eles não pregam o contexto. Eles usam apenas um versículo, muitas das vezes para extorquir as pessoas. E as pessoas aceitam porque, beleza, não está me confrontando, eu pago até 1.000, se for o caso, numa caneta. Não tem problema não. Pago 1.000 num saquinho de areia que o cara comprou no depósito de material de construção e falou que trouxe de Israel. Aí você vai lá e paga R$100 num saquinho, e aí você dorme com aquele saquinho embaixo do travesseiro por um ano, até estourar o saquinho. E a tua mente vai ficar preenchida de coisas boas. Não, não é isso não. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo nós devemos colocar diante de Deus, em oração e súplica. E o Deus da paz, neste mundo de guerra que vivemos, que excede todo entendimento, guardará o meu e o seu coração. Porque todas as besteiras que nós falamos, elas saem de dentro para fora. Muitas das vezes do coração. Do que está cheio o nosso coração? Reflita e pense um pouco. O meu e o seu coração está cheio do quê? Precisa estar cheio da sã doutrina, senão nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. E existe algo dentro da teologia onde a gente pode também, né, deixar toda essa conversa um pouco mais elaborada
e um pouco mais sistemática também, que foi o que eu propus para vocês, que nós íamos subir degrau a degrau, existem algumas palavras que é usado na teologia, pelo menos 4 palavras. A primeira é exegese, que você já ouviu. A segunda é hermenêutica, que você também já ouviu falar, mas não sabe nem o que é isso. Ok? E a homilética, que se o pastor falar meio rápido, você vai entender que vai vender omelete na cantina depois, ou que vai ter a festa do omelete. Não é isso? Que só tá faltando isso, irmãos, a festa do omelete nas igrejas, porque tá tendo rojão, tá tendo tanta coisa dentro das igrejas por aí, mas tem muita igreja que prega essa doutrina ainda. Muitos homens de Deus, e eu creio nisso, nesses homens de Deus, na sã doutrina, não na guerra do tomate podre, e não na guerra dos ovos dentro da igreja, viu? Muito menos da quadrilha, que você se veste igual um caipira lá e fica dançando quadrilha, e aí os homens passam por baixo. Vá procurar os vídeos lá e veja, irmãos. Os homens passam por baixo do saiote das irmãs, assim, que é uma dinâmica da quadrilha, olhando as partes íntimas das irmãs. Isso é uma palhaçada. Isso é uma blasfêmia contra um Deus santo, santo e santo. E cabe a mim e a você parar de ficar falando para os outros que é evangélico e que veste um paletó como eu vesti hoje aqui. Eu me vesti igual um evangélico. Fiz proposital isso. Se eu sair ali fora agora, no meu portão, assim ó, todo mundo vai saber que eu sou um evangélico. Não. Nós devemos. Claro, se realmente vivemos os princípios do Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus, se nós já estamos conseguindo negar o que uma mão faz, a outra não faz, se nós já amamos o nosso próximo, se nós já amamos o nosso inimigo, né? Se nós não julgamos mais as pessoas, tudo isso daí, aí sim nós podemos declarar que somos evangélicos. Mas muito mais do que isso, é nós declararmos que nós somos protestantes. Eu protesto contra uma vida de pecado, porque o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna. Por isso que existe a eternidade, e o pessoal acha que não existe. Céu e inferno, não existe nada disso. Existe a morte eterna, sim. E eu quero ouvir: vinde, bendito de meu Pai. Eu não quero ouvir: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. É isso aí que você vai ouvir lá, naquele dia. Portanto, esses termos que eu usei, irmãos, exegese, hermenêutica e homilética, e depois tem uma pior ainda, que é a diegese. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Por que tem muita gente se afastando da sã doutrina?
porque tem preferido ouvir as diegeses que tem por aí. Se ainda fosse um versículo que tivesse fora do contexto, mas fosse um versículo que pelo menos, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se um pastor pregar em cima de um versículo desse, glória a Deus, a palavra liberta mesmo. E quando Deus abrir o seu entendimento e que você entender esse versículo, você vende a tua casa e vende o teu carro e entregue o seu melhor para o Senhor na salva. Mudou já. E aí fora do contexto, então, misericórdia. Meu Deus do céu. E a exegese, a hermenêutica, ela ajuda, não é? A hermenêutica nos ajuda a entender todo o contexto, não é isso? A hermenêutica ela ajuda nós a entender todo o contexto. Porque nós lemos a palavra de Deus, entendemos todo o contexto, o nosso coração fica cheio de coisas boas, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, e automaticamente nós pregamos para as pessoas uma verdade e não uma mentira. Isso é exegese. Depois da hermenêutica é a exegese. Aí eu falo, eu posso dizer, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Porque a palavra de Deus, ela foi interpretada e ela foi para o meu coração. E olha como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E por que ele diz escondi? Porque ele não quer que ninguém roube, que o inimigo não roube, não é? Há pessoas que saem do culto e vai para casa encher a cara, ou vai para casa, irmãos, ou nós vivemos a sã doutrina, ou nós vivemos o oba-oba. Você tem essa opção. É livre-arbítrio. Mas se existe alguém que já passou por algum problema e você vê que você pode contar com aquela pessoa em te aconselhar, você ouve de cabeça baixa e ora a Deus para que aquela palavra entre no seu coração. Mas a equipe de louvor, eu às vezes cito esse exemplo que eu dei tanta risada na época, né? Está louvando lá e se você estiver louvando um hino que exalte a Deus, né? E se as pessoas estão lá. Agora se você cantar chuva de prata que cai sem parar, né? Ai, todo mundo canta. E se cantar uma do Teodoro Sampaio, então, meu Deus do céu. Só que o Teodoro Sampaio, ele tem uma música, é antiga já,
que fala assim, ó, tontão, 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 eu sou tontão. Ele tem essa música. Não estou aqui para te ensinar a música do Teodoro Sampaio, não. Eu estou aqui para dizer que existe uma palavra que cura. Existe um Deus da Bíblia. Existe a palavra absoluta. A palavra que é sim, a palavra que é não. E por mais duro que eu esteja tentando ser, e até me segurando para não ser mais duro ainda, a palavra ela nos deixa em crise. Ao mesmo tempo que ela nos conforta, ela nos leva para um entendimento, para uma dinâmica, para exercitar a nossa mente de uma forma como o apóstolo Paulo dizia: tudo que é bom, tudo que é bondoso, tudo aquilo que vai edificar, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Filipenses 4:8. E nós estamos preenchendo o nosso pensamento com o quê? Ah, meu pastor, que esse ano prega muito. Ah, não. Prega no. Prega a Bíblia. A igreja do Nazareno, Flamboyant, prega a Bíblia. Ensina a Bíblia. Por isso, quando você sai de um culto, ou quando você está em qualquer lugar, saiba que você está representando uma igreja que prega a palavra de Deus, porque você é a igreja com pernas. No seu trabalho, você é igreja. Na tua faculdade, você é igreja. Na fila do banco, você é igreja. No trânsito, você é igreja. Esse é o propósito. Nós sermos pessoas melhores. A hermenêutica, depois vocês estudem, irmãos, por favor. Depois vocês estudem no detalhe, mas não tem muito o que explicar, né? O texto fora do contexto, ele só serve para pretexto. Eu poderia pegar e falar assim: olha, vocês são o sal da terra. Então hoje vocês vão comprar esse saquinho de sal e eu vou começar vendendo por R$1.000. Mas se você não tiver condição de comprar por 1.000, esse é o sal ó. Você paga 500, ou 1.000, ou 300, ou 200. Como estavam vendendo por aí a areia de Israel, a lasca do Muro das Lamentações. Pelo amor de Deus. Irmãos, me desculpe, mas já tá num ponto da gente parar com meninice. Nós não somos mais meninos. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, mas eu não sou mais menino. E hoje nós temos que falar da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Exegeticamente, hermeneuticamente e homileticamente também.
porque eu posso ser uma ótima pessoa para interpretar o que está escrito. Mas se não existir a homilética, eu não vou conseguir. A homilética é esses palhaços que estão em cima do púlpito aí, usando da homilética, porque a homilética é a arte de oratória, de pregar, de falar, não é? Aí é omelete mesmo. E sem sal ainda. Sem sal. A hermenêutica, o que o texto quis dizer com aquilo. Porque você às vezes olha alguma passagem, irmão, e vê, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que você esquece que dentro daquele pequeno salmo também está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas para que Deus esteja comigo, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. E para eu ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu preciso entrar dentro do meu quarto, como Jesus ensinou, fechar a porta e conversar com o Espírito Santo de Deus. Ele vai me convencer. E não esses picareta aí. O próprio Espírito Santo. Deus nos deu essa liberdade. Jesus nos ensinou dessa forma. Deixou uma oração padrão, que as coisas na nossa vida têm que ser feitas debaixo da vontade de Deus. O que o Pai Nosso termina dizendo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o pessoal para no pão nosso de cada dia. E beleza. E fica por aí. Deus é bom, ele não vai deixar faltar as coisas. Aliás, ele fala isso para os discípulos dele, lá no Sermão do Monte. Que ele vai acrescentar, porque dano ele já estava dando. Portanto, que vocês possam entender isso. A exegese é algo que através da hermenêutica você entendeu está no seu coração e na sua mente. E é isso que vai ser a sã doutrina que você vai pregar. Uma sã doutrina baseado em um texto com exegese e com hermenêutica. E é claro, nem todo mundo consegue, não é? Usar a homilética, que a homilética você utiliza ela para pregar a palavra, falar do amor de Deus. Mas você pode pregar a palavra, sabe como? Com a tua boca fechada, já vai ser tal de bom tamanho. Não precisa mais do que isso. Agora, o maior perigo e aonde todos estão caindo é na diegese. Marca isso daí, diegese, e vai pesquisar para você saber o que é. Eu não sou obrigado a ficar explicando tudo para você não, irmão. É escola de discípulo. E se você quer ser um discípulo de Jesus, você se espelhe na palavra de Deus. Porque se você se espelhar em mim e no pastor Cristiano, no pastor Fernando, pastora Maiara, Rafael, algum líder, alguém na igreja, você vai se frustrar.
Porque a gente também está em processo de santificação, de aprendizado. Cada dia Deus nos ensina algo diferente. Fica aí. Fica escutando as diegese por aí. Porque a diegese é a que distorce a exegese, a verdadeira palavra de Deus. Que aí eu chego, não sei se dá tempo, deixa eu ver aqui, acho que ainda dá tempo. Que aí eu chego naquele texto que eu queria ler para os irmãos, mas os irmãos lembram muito bem, né? Aqui, ó, achei, né? Deus está falando algo, porque que é importante? Exegese, hermenêutica, homilética, pode ser muito bom também, porque você vai para evangelizar, você precisa ter um pouco de homilética. Mas hermenêutica e exegese é fundamental. Para aquele picareta daquele pastor que pregou o texto de Oséias, uma ordem que Deus deu, né, para o profeta, porque o povo de Deus estava tudo em pecado. E ali Deus resolveu falar com ele e explicar para ele. Aí ele fala no texto, olha, disse-me o Senhor, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Tinha outro contexto. Israel estava adorando outros deuses, os deuses da prostituição, deuses de tudo quanto é tipo. E aí Deus pede para que o profeta tome essa atitude, mais ou menos assim, para que você entenda, irmãos, que é possível reverter uma situação de pecado em bênção, que é possível você transformar uma situação que você acha impossível em possível. Possível. Depois vocês leiam o texto usando a exegese e usando a hermenêutica, para que vocês não caiam nas diegeses que tem por aí. Então, existe uma pessoa que sabe de hermenêutica, mas não consegue fazer uma homilética, por exemplo. Não omelete, homilética. É possível. É possível você ter interpretação da palavra? É possível. Porque é bom você entender sobre exegese e homilética, para que a hora que aquele sem vergonha pregar sobre omelete lá em cima, você não saia de lá da igreja achando que você saiu motivado e feliz, e saiu com omelete. Vai oferecer omelete para os outros. Portanto, queridos, prestem atenção. Quando nós falamos de sã doutrina,
Nós estamos buscando níveis mais altos. E para chegar em níveis mais altos, nós precisamos interpretar a palavra de Deus como ela tem que ser dita, como ela tem que ser interpretada. Porque senão qualquer vagabundo aí vai refutar o que você vai falar. Um bêbado da rua vai falar. Conhece mais a Bíblia que você. Já aconteceu isso, viu? Não comigo, mas com outras pessoas. Do mendigo pregar para elas. Então, queridos irmãos, o meu pedido neste dia para o Senhor Deus é que Ele abençoe a tua vida e que você tenha essa mentalidade. Amém? Querido Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós precisamos interpretar a tua palavra, nós precisamos executar a tua palavra. Não é isso? Para que as pessoas recebam a verdadeira palavra, a sã doutrina, a doutrina que transforma, a doutrina que liberta, a doutrina que tira a pessoa do pecado. Portanto, eu te agradeço nesta manhã por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos, e até a próxima vez.